Hoje vamos falar sobre os superstars que mais são ricos no momento. Sim, aqueles superstars que acumularam bastante dinheiro porque tinham bons salários na WWE, ou porque pegaram o seu dinheiro e investiram em algum negócio, ou porque já eram ricos desde antes de entrarem para a WWE. Independente do motivo, confira aqui a lista dos superstars que tem hoje os maiores patrimônios líquidos ou que já tiveram e já faleceram na história da WWE. Nós temos aqui na lista o ex-campeão intercontinental da WWE, Wade Barrett. Wade Barrett já conseguiu acumular 7 milhões de dólares em sua carreira. Sim, ele que nunca chegou a ser um cara de main event, mas mesmo estando ali no midcard, campeão intercontinental 5 vezes, já foi King of the Ring, conseguiu acumular uma boa grana já, apesar de que vocês já devem saber que o Wade Barrett já era um pouquinho rico antes mesmo de entrar para a WWE, então ele já tinha um certo sustentamento ali até antes de ganhar dinheiro com a empresa. Nós temos aqui o guerreiro celta Sheamus. Sim, o Sheamus também é outro aí que conseguiu acumular já 7 milhões de dólares, né? Esse aqui já é um pouco mais previsível, porque ele já foi campeão mundial algumas vezes, ganhou a Rumble, ganhou o Money in the Bank, já ficou no main event durante um período, então era esperado que ele já tinha ganhado uma boa grana e conseguido acumular aí um pouco dela, o guerreiro celta Sheamus com 7 milhões de dólares. Nós temos também aqui na lista o Jerry Lawler, né? Esse aqui, claro que ele estaria nessa lista, porque ele já foi superstar já no passado durante um bom tempo, e foi também por muitos anos comentarista da WWE, né? Então o cara está há muito tempo na empresa, era óbvio que ele teria acumulado uma boa grana aí com esse seu serviço, e ele tem também cerca de 7 milhões de dólares acumulados. Grande Jerry Lawler. Nós temos aqui também o maluco Dean Ambrose, né? Dean Ambrose também aí ganhou algumas coisas importantes na WWE e em pouco tempo conseguiu acumular 7 milhões de dólares também, né? Ele que em breve aí estará saindo provavelmente da WWE, conseguiu já sair com uma boa grana já nos bolsos para poder gastar aí com o que ele quiser, né? E aí, seguindo a lista, nós temos aqui o Sting. O Sting também é outro que conseguiu acumular uma boa grana, ele que sempre se envolveu ali no mundo do wrestling, desde a época da WCW, aí depois chegou aí para TNA Impact Wrestling, depois teve até uma passagenzinha curta na WWE, conseguiu acumular cerca de 8 milhões de dólares também, o grande Sting. E aí, seguindo a lista, nós temos aqui também o Kevin Nash, ou Diesel, como vocês prefiram chamar, que também conseguiu acumular na carreira dele 8 milhões de dólares, né? Ele que teve um grande sucesso nos anos 90 principalmente, né? Então é outro que conseguiu ter uma baita grana na WWE, um dos mais altos também da história da WWE, o Kevin Nash. E aí outro também muito conhecido da época de WCW foi, claro, o DDP. E o DDP também conseguiu acumular essa grana de 8 milhões de dólares, né? Ele que na WWE pode não ter conseguido repetir o mesmo sucesso da WCW, mas foi o suficiente. E ele também tem um negócio dele lá de yoga, né? Ele faz lá aqueles projetos de yoga e por conta disso ali, ele deve já ter ganhado uma graninha também em cima desse investimento. E aí nós temos o Daniel Bryan também, que no dia que eu gravo ainda é o campeão mundial da WWE. Ele que já tá há um tempo aí, já esteve no main event durante um bom tempo, ganhou grandes coisas, então era esperado que ele teria um bom dinheiro acumulado aí. Ele tem uns grandes salários da empresa também. Ele já tem acumulado 8 milhões de dólares também, o grande, ou melhor, o pequeno Daniel Bryan. E aí nós temos também aqui, fechando a casa dos 8 milhões, com o CM Punk, né? O CM Punk também aí, no tempo que ficou na WWE ali, conseguiu reservar uma boa grana pra ele também, né? Ele que chorou lá porque não ganhou o main event de WrestleMania, mas ganhou uma baita grana, 8 milhões de dólares ali do tempo que ele ficou na empresa. E apesar que foram vários anos que ele ficou na empresa, e aí é grana suficiente aí para ele poder ter saído e até os dias de hoje ainda conseguir se sustentar ali, mesmo fazendo poucas coisas, poucos trabalhos ali, ele tem dinheiro de sobra até talvez ele morrer, digamos assim. E aí nós temos aqui o grande The Miz. Sim, The Miz, destaque na WWE, não só recentemente, mas há muito tempo já, conseguiu acumular já 9 milhões de dólares o The Miz aí, hoje em dia tem aqueles programas dele de TV, enfim. O The Miz ele tem grana suficiente ali para fazer os projetos dele também ali, de interpretação, de ator, já era meio que se esperado, até porque ele não trabalha nem só na WWE ali nos shows, mas também ele faz muito filme pra WWE, né? E aí também com 9 milhões acumulados de dólares, nós temos aqui o arquiteto Seth Rollins, né? Seth Rollins então também já tem essa grana,
Que é curioso, né? Como ele acumulou tanta grana assim, mais do que alguns que eu citei aqui, tipo Daniel Bryan e CM Punk, sendo que ele não tá ao mesmo tempo que eles ali. Mas as coisas importantes ali que ele veio construindo na WWE, com certeza deve ser um dos fatores de ter tanta grana hoje em dia. A mesma grana que tem, por exemplo, o top guy da WWE, o Roman Reigns, né? Roman Reigns também tem 9 milhões de dólares acumulados aí, um dos mais ricos da WWE na atualidade ali, e já era de se esperar, porque o Top Guy geralmente é o que mais acumula grana, e ele por ser Top Guy aí há 4 anos mais ou menos, ele teria então uma baita grana aí, e deve crescer ainda mais, porque é natural isso acontecer com os caras que são o rosto da empresa, né? E eles também têm a mesma grana que tem, por exemplo, o demônio Kane, né? O Kane também acumula 9 milhões de dólares aí, agora ele é prefeito, né, do condado de Quinoz, então ele meio que não aparece tanto mais na WWE, mas durante a sua carreira, essa sua longa carreira, ele conseguiu acumular um patrimônio de cerca de 9 milhões de dólares, o Kane. Nós temos aí o caso do JBL, que tinha inclusive uma gimmick, né, depois de um tempo lá que ele saiu daquela dupla dele, ele tinha aquela gimmick de ser um cara ali milionário, um cara rico, um cara que chegava lá de limusine. E na vida real, de fato, ele tem uma baita grana, né? 9 milhões de dólares aí tem o nosso querido JBL, que também ficou muito tempo ali comentarista da WWE, né? Então ele é outro aí que também tá nessa casinha. Nós temos aí Joey Styles, né? Ele que já foi repórter da WWE, já foi comentarista da WWE, principalmente lá na época da ECW. Então meio que ele também conseguiu acumular uma baita grana aí, mas eu não acho que ele acumulou essa grana por causa da WWE exatamente porque ele também tinha uns trabalhos de publicidade muito bons, né? Ele tem cerca de 9 milhões de patrimônio, ou já teve no caso, né? Aqui tá mostrando o auge de cada um. Ele já teve um patrimônio de 9 milhões de dólares, né? Eu acho que é muito por causa dos serviços dele de publicidade aí, e não só exatamente por causa da WWE. E aí o seguinte aqui, é difícil pronunciar o nome dele, mas eu vou tentar, que é o Kevin Von Erich, né? Ele conseguiu acumular cerca de 10 milhões de dólares também aí, já trabalhou na WWE no passado. Assim como o recentemente falecido ex-apresentador de ringue, ex-repórter da WWE, Mindin Okerlund, né? Também conseguiu acumular cerca de 10 milhões de dólares no seu tempo de trabalho ali. Não só no seu tempo de trabalho da WWE, mas também aí em sua carreira. Nós temos aqui o Pat Patterson também, né? Com 10 milhões acumulados. Nós temos aqui o Davi Otunga, 10 milhões acumulados. É engraçado, né? O Davi Otunga ali, ele sempre foi um cara rico, eu acho, porque no tempo dele como superstar também não ganhava grande coisa, e mesmo assim era tratado com uma certa importância algumas vezes, que eu nunca entendia por quê. Foi curta a carreira dele, virou comentarista da WWE, sendo que tipo, nunca fez nenhum comentário assim muito especial, nunca foi tão bem atuando como comentarista ou elogiado, e mesmo assim teve esse cargo. Então eu acho que deve ser alguma grana que ele tem lá dentro, alguma moral que ele tem por causa disso. E os caras colocam ele que não tem justificativa, cara. Nós temos aí também o Andre the Giant, né? O Andre the Giant aí, que foi um dos grandes nomes na história, não só da WWF, da WWE, mas do Pro Wrestling mundial, assim, um dos caras mais famosos que se teve ali. Um cara que ajudou muito o Hulk Hogan a se popularizar, por exemplo. Ele também aí conseguiu acumular 10 milhões de dólares, o grande Andre the Giant. Eu aposto que ele gastou tudo isso em cerveja pelas histórias que tem dele. Nós temos aí o The Viper Randy Orton, né? O Randy Orton também aí já é um dos grandes nomes da WWE nos últimos anos, já está há anos aí na WWE, já conseguiu acumular um patrimônio de 11 milhões de dólares, já era de se imaginar que ele teria mais de 10 milhões mesmo. 11 milhões de dólares, Randy Orton. E aí nós temos o Jeff Hardy, né? O Jeff Hardy pra mim seria até uma surpresa se eu já não tivesse visto algumas coisas sobre ele. Por exemplo, ele tem um dos carros mais zicas dos superstars da WWE, então era de se imaginar que ele teria uma graninha ali, 12 milhões de patrimônio. O Jeff Hardy tem grana, hein? O Jeff Hardy tem muita grana já dos trabalhos que ele já fez, não só na WWE, mas também fora da WWE. Então é um cara ali que eu acho que até em questão de vendas, né? Ele deve ter uma grande parcela ali de grana recebida, porque a galera adora o Jeff Hardy, né? O cara é popular assim, independente da época. 12 milhões de patrimônio. Nós temos a super estrela aí, Ronda Rousey, né? A Ronda Rousey também aí
Claro que essa grana não é o que ela ganhou na WWE exatamente, porque ela acabou de chegar, apesar de ganhar bem também na WWE, mas o próprio UFC mesmo ali no MMA tem um patrimônio de 12 milhões de dólares, até em filmes também que ela já participou, claro. O mesmo caso serve pro Batista, o Animal Batista também aí não tem trabalho só na WWE, apesar de ele já ganhar bem na WWE já dos tempos que ficou, mas também nos filmes de Hollywood aí, 13 milhões de dólares acumulados aí, o Animal Batista. Nós temos o Edge, né, o ex-superstar da WWE, Edge, que tem um patrimônio de cerca de 14 milhões, né? O Edge realmente, pra mim, é uma surpresa. Eu achei que ele teria talvez ali uns 8 milhões, mas 14 milhões ele deve juntar muito bem, ou ele deve ter algum investimento aí que conseguiu dar mais retorno ainda na sua grana. Um caso parecido, claro, é do Bret Hart, né? O Bret Hart aí também tem um patrimônio de 14 milhões de dólares, né? Isso me surpreendeu um pouco porque já faz um bom tempo já que ele não trabalha já ali, então o cara deve ter guardado muita grana já para ter esse patrimônio. Lembrando que essa lista é de 2018, tá? É atualizando ali em 2018. Mas realmente o Bret Hart também conseguiu uma baita grana aí durante seu tempo no wrestling. Nós temos o Bill Goldberg, né? O Goldberg também aí foi um dos grandes nomes na WCW, depois foi pra WWE também ali, over pra caramba, diga-se de passagem. 14 milhões de dólares também acumulados aí de patrimônio. Legal pro Bill Goldberg, grande Goldberg, saudades do Goldberg. E aí nós temos o Jeff Jarrett, que não foi só superstar, mas também já trabalhou ali como criativo, diretor, dentre outras coisas. Tem um patrimônio de cerca de 15 milhões de dólares. Então esse eu acho que já não chega nem a ser uma surpresa. Nós temos o Shawn Michaels também na lista, né? O Shawn Michaels também foi outro que conseguiu ter uma boa grana acumulada, 17 milhões de dólares. O Shawn Michaels, apesar que o Shawn Michaels também, mesmo depois de aposentar, fez vários merchans, né? Então já deve ter ganhado uma baita graninha já fazendo aí essas suas propagandas. E aí nós temos aqui o Undertaker, né? Olha que sacanagem, o Undertaker tem de patrimônio acumulado 17 milhões de dólares. E o cara tava cobrando pra tirar foto com ele. Tipo, pô, você tem 17 milhões de dólares, quer cobrar pra tirar foto? 200 e poucos dólares lá, pô, não vai fazer diferença. Isso aí é o que ele deve gastar pra comprar um cortador de unha, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, né? Nós temos aqui o Mick Foley, né? Ó, o Mick Foley, cara, ele foi um dos caras que mais se arrebentou na carreira, mais se lesionou. Então, é até justo o cara ter uma baita grana hoje em dia pra gastar, porque depois de se arrebentar tanto, né? 18 milhões de dólares acumulados, nosso grande Mick Foley. Nós temos aqui o Chris Jericho, né? O Chris Jericho já trabalhou em Deus e o Mundo, já fez diversas funções aí. Tem 18 milhões de dólares acumulados, apesar de já ser riquinho antes de entrar para o mundo do wrestling. Ainda assim, aí ele tem uma baita grana acumulada. Até por isso ele consegue fazer vários investimentos lá, aquele negócio de fazer shows lá em iate, investir em banda, tudo isso aí. É grana que ele tem de sobra aí para poder utilizar de diversas maneiras possíveis. Nós temos aqui o Big Show, cara. O Big Show é o cara que mais juntou grana, né, desses aí, porque ele conseguiu juntar um patrimônio de 20 milhões de dólares. E se você for ver o Big Show realmente fora da WWE assim, a forma como ele anda, o cara é muito magnata, cara. Ele usa aquele ternão, óculos escuro e tal. O cara é magnata demais, demais, demais. O Big Show é zica, o Big Show. O Big Show é zica, 20 milhões de dólares acumulados. Claro que estaria nessa lista aqui a besta encarnada Brock Lesnar, né? Até porque todo ano o cara ganha mais de 10 milhões na WWE, então ele ia ter que estar nessa lista. Tem um patrimônio de cerca de 22 milhões de dólares, né? Então, mais ou menos, ele torra muito o dinheiro dele, né? Porque se o cara tá, 4 anos ganhando mais de 10 milhões, ele já gastou já a metade já do que ele recebeu já. Vai saber com o que, mas aí é o problema dele. 22 milhões de dólares acumulados aí de patrimônio, grande Brock Lesnar. Nós temos aqui o Kurt Angle, hein? O Kurt Angle é uma baita grana também acumulada, 25 milhões de dólares o Kurt Angle. Ele tem trabalhos não só na WWE, mas fora dela aí, já foi também aí fazendo outras funções, inclusive foi gerente geral aí recentemente. Kurt Angle então que vai se aposentar aí em breve, vai se aposentar muito bem. Nós temos aqui o Hulk Hogan, né? Hulk Hogan, ex-Top Guy da WWE nos tempos de WWF, foi um dos mais populares na história ali, então com certeza ele ia ter uma baita grana acumulada. 25 milhões de dólares também o Hulk Hogan aí é grana pra dar e vender. Nós temos o Triple H, né? O Triple H, claro que ele não faz função só de lutador. Se fosse só de lutador, provavelmente já teria mais de 20 milhões mesmo, mas também trabalha aí como um dos
donos, a gente pode dizer assim, da WWE, responsável pela NXT, por algumas histórias ali criadas, também por contratações. 40 milhões de dólares acumulados só o Triple H. Será que é pouca? Será que compensou casar com a Stephanie, Triple H? 40 milhões de dólares? Que coisa, cara. Nós temos aqui Stone Cold Steve Austin. Olha como esse cara tem grana. 50 milhões de dólares acumulados Stone Cold. Meu Deus do céu. Stone Cold, ele realmente aí foi popular pra caramba, vendeu pra caramba, mesmo parando de lutar ainda tem essa grana. Realmente, Stone Cold é um exemplo de cara que sabe guardar dinheiro. E aí, acima dele, nós temos aqui um que eu também já esperava, que é o John Cena, né? Eu falei que o Lesnar, por exemplo, ficou aí vários anos, aí 4 anos, ganhando 10 milhões, acima de 10 milhões. O John Cena tá desde o que? 2006 ganhando mais de 10 milhões aí, ou perto disso. Então já era esperado que ele teria um patrimônio de 55 milhões de dólares. O John Cena, 55 milhões de dólares. Ê, Nick Bella, hein? Que coisa, hein? Aproveitou o máximo, depois, ó, caiu fora. Ai, desculpa galera aí, mas é que esse comentário tinha que existir aqui porque é muita grana, cara. E aí nós temos aqui, entre os Superstars, o mais rico deles, já era esperado isso. Não só pelo trabalho dele na WWE, mas claro, pelos filmes recentes aí, o The Rock, cara. O The Rock aí, com certeza, 80% dessa grana é por causa dos filmes. 280 milhões de dólares em patrimônio. Então, o The Rock aqui, ele supera todos. Se somar, eu acho que os 3 atrás ali dele, o Triple H, Stone Cold e John Cena, não dá o tanto que o The Rock tem de patrimônio, porque é muita grana. Então, o The Rock só não supera, claro, o dono da WWE, o Vince McMahon. Porque o tio Vince tem um patrimônio de cerca de 3,2, não milhões, mas bilhões de dólares. 3,2 bilhões de dólares, o Vince McMahon, o mais rico de todos aqui nessa lista. E é isso, galera, deixa o like, se inscreva no canal e vamos nessa. E foi esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!